Subseção 4ª. Das obras e serviços públicos municipais. Artigo 103. As obras públicas municipais serão executadas pela Prefeitura Municipal, por administração direta ou indireta e terceirizada, sempre na conformidade com o Plano Diretor, o Plano de Mobilidade Urbana e o Planejamento Estratégico Municipal. Artigo 104. O município prestará diretamente, ou sob regime de permissão ou concessão, sempre por meio de licitação, os serviços públicos de sua competência, disciplinando e organizando-os mediante lei que disporá sobre. Inciso 1º. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão. Inciso 2º. Os direitos dos usuários. Inciso 3º. A política tarifária. Inciso 4º. A obrigação de manter serviço adequado. Artigo 105. É garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 65 anos, às pessoas com deficiência e aos aposentados por invalidez, na forma da lei. Parágrafo único. A isenção do pagamento da tarifa do transporte coletivo urbano será válida também para o acompanhante da pessoa com deficiência, de acordo com a lei. Artigo 106. Os preços dos serviços públicos e de utilidade pública serão fixados pelo prefeito, nos termos da lei. Artigo 107. É vedada a administração direta e a indireta contratação de serviços e obras com empresas que não atendam às normas relativas à saúde, segurança do trabalho e proteção do meio ambiente, nos termos da lei. Artigo 108. O município retomará os serviços públicos municipais permitidos ou concedidos, se executados em desconformidade com a lei, ato ou contrato. Artigo 109. As obras e serviços de grande vulto, que envolvam endividamento considerável e impliquem em significativa alteração do aspecto da cidade ou do meio ambiente, com reflexos sobre a vida e os interesses da população, serão submetidos à audiência pública e posterior plebiscito, a critério da Câmara Municipal, devendo este último ser aprovado por deliberação da maioria absoluta dos vereadores. Artigo 110. O Conselho Municipal de Transportes será criado por lei, que disporá sobre sua composição, seu caráter e funcionamento. Subseção 5ª. Dos bens municipais. Artigo 111. Constituem bens municipais todos os que, a qualquer título, pertençam ao município. Parágrafo único. É obrigatório o cadastramento periódico de todos os bens móveis e imóveis do município. Artigo 112. Classificam-se os bens públicos em: Inciso 1º. De uso comum do povo. Inciso 2º. De uso especial. Inciso 3º. Dominicais. Parágrafo único. O uso dos bens públicos pode ser gratuito ou oneroso, conforme disposto em lei. Artigo 113. Compete ao prefeito a administração dos bens municipais, ressalvada a competência da Câmara Municipal em relação aos seus bens. Artigo 114. A alienação e a aquisição dos bens municipais, subordinadas à existência de interesse público devidamente justificado, serão precedidas de avaliação e obedecerão às seguintes normas. Inciso 1º. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos. Alínea A. Dação em pagamento. Alínea B.
Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. Alínea C. Permuta, por outro imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado. Alínea D. Investidura. Alínea I. Venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo. Alínea F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais, ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Alínea G. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 metros quadrados, 250 metros quadrados, e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Inciso 2º. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos. Alínea A. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação, dando-se publicidade ao ato e dirigida a entidades sociais de direito, e de fato, declaradas de utilidade pública municipal e registradas junto ao Executivo. Alínea B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Alínea C. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada legislação específica. Alínea D. Venda de títulos, na forma da legislação pertinente. Alínea I. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades. Alínea F. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Parágrafo único. Os imóveis doados com base na alínea B do inciso 1º, deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário. Artigo 115. O município, preferencialmente a venda de bens imóveis, poderá conceder título de propriedade, ou de direito real de uso de imóveis, mediante prévia autorização legislativa e licitação, dispensada esta quando houver interesse público devidamente justificado, ou o uso destinar-se a outro órgão ou entidade da administração pública. Artigo 116. A venda a proprietários lindeiros de imóveis remanescentes, resultantes de obras públicas, ou de modificação de alinhamentos, inaproveitáveis para edificações, dependerá de prévia avaliação, autorização legislativa e demais requisitos dispostos em lei. Artigo 117. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser concedido, permitido ou autorizado, quando houver interesse público, devidamente justificado. Parágrafo 1º. A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial ao dominical dependerá de autorização legislativa e de concorrência, dispensada esta quando houver interesse público devidamente justificado. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens de uso comum do povo somente será concedida mediante autorização legislativa. Parágrafo 3º. A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será concedida a título precário, por decreto. Parágrafo 4º. A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será concedida para atividades específicas e transitórias.
Artigo 118. As avaliações previstas neste capítulo serão apresentadas em forma de laudo técnico elaborado. Inciso 1º. Pelo órgão competente da administração municipal. Inciso 2º. Por comissão designada pelo Legislativo para este fim específico. Inciso 3º. Por terceiro devidamente cadastrado para este fim. Artigo 119. Os bens considerados inservíveis deverão ser protegidos da ação do tempo ou levados a leilão o mais rápido possível, visando a obtenção do melhor preço, em função de seu estado e utilidade. Parágrafo único. O bem, para ser considerado inservível, será submetido à vistoria com expedição de laudo, o qual indicará o seu estado e, em se tratando de veículos e equipamentos, também os seus componentes e acessórios. Artigo 120. O município facilitará a utilização dos bens municipais pela população para atividades culturais, educacionais, esportivas e recreativas, na forma da lei.